Meus irmãos, um tríplice fraternal abraço para todos. Meu nome é Newton de Alcântara Filho. Eu sou mestre maçom instalado da Augusta e Respeitável Loja Simbólica Jesus Cristo, número 1718, Grande Oriente do Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Há 38 anos e meio, eu estudo, pesquiso e pratico loja simbólica. E eu tenho 33 anos de mestre instalado. Nesses anos todos, eu me classifico como um oficineiro. Por quê? Porque eu procuro sempre estudar e me interessar por tudo que diz respeito à loja simbólica. Em face disso, nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos, que eu chamei de A Loja Simbólica Vista por um Oficineiro. Hoje, mais especificamente, nós vamos falar do tema A Governabilidade em Loja Simbólica. Meus irmãos, esse tema, governabilidade em loja simbólica, ele é de suma importância para o funcionamento de nossas lojas. E uma coisa muito interessante que eu até hoje, eu vejo muitos irmãos fazerem palestra, darem instrução, mas eu nunca vi um irmão apresentar esse tema. E olha que ele é um tema de vital importância até para a sobrevivência das nossas lojas. E eu costumo sempre dizer que loja simbólica é a maior joia da coroa. Ela é a mais importante, é a organização mais importante da maçonaria. Sem loja simbólica você não tem maçonaria. Então vamos começar primeiro, com essa nossa introdução e vamos passar. A nossa apresentação de hoje vai ser dividida em 3 partes. Nós vamos falar de uma parte básica que é sobre características de uma loja e tudo que envolve a eleição de uma administração de uma loja simbólica até a sua posse. Depois nós vamos apresentar indicadores que são como alertas, mostrando que algo não vai bem na governabilidade da loja. E depois nós vamos mostrar o contraponto disso, que são os indicadores favoráveis, mostrando que tudo vai muito bem para a governabilidade da loja. Bom, meus irmãos, em primeiro lugar eu queria dizer o seguinte: loja é um grupo democrático, isso você não tem como mudar. Porque você tem numa loja, todos são iguais, todos são maçons. Com a pequena exceção que os aprendizes e companheiros ainda não têm direito a votar, porque não alcançaram a plenitude do simbolismo maçônico, os mestres maçons estão todos em condições iguais. Então, a loja, todos são donos da loja, todos são coproprietários. Então, é muito mais difícil você administrar um grupo de iguais do que um grupo onde tem subordinados e um chefe. A subordinação já coloca num patamar de ascendência sobre o chefe do seu subordinado. Já no grupo democrático não, todo mundo é igual. Você exige muito mais de você uma administração democrática e uma liderança democrática. Tá? Por quê? Porque o venerável mestre ele não manda nos irmãos, ele manda com os irmãos. O poder não é do venerável mestre, o poder é dos irmãos. E como é que esse poder ele vai gerenciar a loja? Ele vai gerenciar a loja com as decisões da Assembleia. Então não adianta. O venerável ele vai decidir coisas de pequena monta, que as grandes decisões ele tem que submeter à Assembleia. Então ele não manda nos irmãos, ele manda com os irmãos. Bom, acontece uma eleição. Eu queria lembrar que o venerável mestre ele é o escolhido dos mestres. Tá? Então, o que acontece? Essa eleição, normalmente a legislação maçônica, a parte eleitoral maçônica, ela admite que sejam feitas chapas para concorrer a essa eleição, ou pode ter um candidato avulso. O irmão não está dentro de chapa nenhum, mas ele, por exemplo, ele quer ser o orador, então ele se candidata a ser orador da loja e no dia da eleição ele submete o nome dele à aprovação dos irmãos ou não. Agora, eu particularmente, eu não sou favorável à composição de chapas. Por quê?
a menos que seja só uma chapa. Porque quando você tem mais de uma, você já tem divisão, você já tem oposição, uma oposição à outra. Isso pode gerar uma divisão e um racha, e a experiência já me mostrou que já aconteceram vários rachas em loja, vários irmãos saíram porque a chapa deles perderam, eles não aceitaram a perda e foram embora da loja. Porque você começa a gerar uma oposição. Aí o irmão pergunta, você vai votar em nós ou neles? Então, com isso, já criou diferença, já criou partidos, o que nunca deveria acontecer numa loja simbólica maçônica, porque o partido é um só, é a própria loja. Bom, e só para os irmãos terem ideia dessa complexidade, às vezes a coisa é tão difícil que eu já vi em loja maçônica que tinha 13, 14 irmãos no quadro, comporem 3 chapas para concorrer. Aí os irmãos vão, pô, mas como? Eu falei, também não sei, mas que aconteceu isso, conseguiu. Com certeza tinha irmão em mais de uma chapa, né? Meus irmãos, então como é que eu prefiro que foi adotada na nossa loja desde 1994 e tem dado certo até hoje? Nós fazemos uma prévia para a escolha do venerável. No mês de março, que antecede ao pleito eleitoral, nós pegamos os irmãos que têm os requisitos para serem veneráveis, fazemos a relação, depois de tudo analisado pelo chanceler, pelo tesoureiro e pelo orador da loja, e marcamos uma data para ser feita uma prévia. Aí o irmão escolhe o nome daquele irmão que ele acha que preenche os requisitos para aquele momento, escreve num papel e coloca numa urna. Aí é feita a contagem. Se esse irmão já tem mais de 70% dos votos, ele é o candidato a venerável e tem a carta branca para montar a chapa dele. Se ele não tiver mais de 70% dos votos, vão pegar os 2 mais votados, vão fazer uma segunda prévia. Dessa segunda prévia, quem tiver a maioria absoluta passa a ser o candidato a venerável e monta a chapa dele. Uma outra coisa de compor várias chapas também, que não é bom, eu já vi acontecer isso, é irmão ficar negociando o cargo. Aí eu aceito para a sua chapa, mas só se eu for venerável. E isso é o tipo da coisa que não é recomendável na maçonaria, negociação de cargo, né? Meus irmãos, de preferência, e quando você tem essa prévia, o que acontece na prática, o que acontece na nossa loja? Depois de definida a prévia, ninguém mais discute. No dia da eleição, todo mundo vota por unanimidade naquela chapa. Fica tranquilo, sem problema nenhum. Agora, e o venerável? O venerável vai montar a chapa dele. É difícil? Claro que é. Montar uma administração não é fácil. A primeira coisa que ele tem que fazer para acertar é colocar o homem certo no lugar certo. Certo? Aí você tem os requisitos para cada cargo, que isso pode ser até um tema de outro vídeo nosso, tá? Mas você tem que saber colocar o homem certo no lugar certo. O venerável precisa também ser qualificado para o cargo. E como é que se qualifica? Bom, se ele nunca exerceu o cargo de venerável, ele não pode dizer que sabe exercer, porque ele não tem experiência, ele vai aprender trabalhando. Por isso que eu gosto de mandar 2 anos, porque no primeiro ano ele está ganhando experiência e no segundo ano ele está aplicando aquilo que ele aprendeu na administração da loja. Tá? E como é que ele se qualifica? Ele se qualifica exercendo os cargos em loja. Então, normalmente eu acho importante que ele tenha exercido no mínimo 3 cargos eletivos. Secretário é importante, tesoureiro, ele pode ter sido um morador, pode ter sido um vigilante. Isso é importante porque qualificou ele para que ele chegasse ao veneralato. Outra coisa, o irmão tem que ser comprometido com a loja. Muito cuidado com aquele irmão, e isso eu já assisti muito na nossa maçonaria, com aquele irmão que ele sai da loja dele porque ele viu que na loja dele ele não ia ter condições de ser escolhido para o cargo de venerável. Aí ele procura uma loja onde tenha pouca gente, aí a loja recebe ele de braços abertos, não tem ninguém, está precisando de gente. Dali a 2 anos ele está assumindo o cargo de venerável, mas ele não tem um comprometimento. Aí, na maioria das vezes, o que acontece, quando termina o cargo, ele vai embora. Porque o que ele queria era exercer o cargo de venerável. Outros, até acontece pior ainda, pasmem, mas eu já vi isso acontecer. São fatos que eu estou dizendo, não estou inventando. O irmão fica 3 meses numa loja, aí já aconteceu o que ele queria. Ele vai embora, ele é mestre talado. Vai usar o avental de mestre talado e larga a loja para lá. Certo? Então, muito cuidado com isso. Para você escolher para ser venerável da sua loja, vote naquele irmão que é comprometido com a sua loja. Ele tem uma história de trabalho na sua loja.
de muitos anos. Ele não chegou ali agora para ser venerável. Tá? Outra coisa, venerável, ele tem que ter humildade. Ele não pode achar que ele é o venerável, que ele é o todo-poderoso, ele é o dono da razão e o dono da verdade. Porque quem perde a humildade para de aprender. Venerável também não é aquele que mais sabe na loja. Ele tem que aprender isso, ele tem que entender isso. Não é porque ele é o venerável que ele sabe mais que os irmãos. Com certeza, na loja dele, tem irmãos com muito mais sabedoria, muito mais conhecimento, muito mais experiência que ele. Ele aproveita esses irmãos para servir de assessoria para ele, para tirar a consulta dele. A decisão é sempre dele, mas ele deve escutar todo mundo. Ele não pode ser autocrático nem arbitrário. Por quê? Porque um grupo democrático não vai aceitar ele dessa maneira. Ninguém resiste a isso. Ele deve ser um estudioso de tudo que diz respeito à loja e ao cargo dele e deve ter liderança. Ele deve ter uma liderança democrática. E, ao mesmo tempo, ele deve também observar as lideranças da loja. Porque não se engane, meus irmãos, que toda loja maçônica tem suas lideranças. Feliz daquelas lojas que têm lideranças institucionais. Os irmãos não lideram para ele, eles lideram para a instituição, colocando a loja sempre em primeiro plano. O maçom não pode esquecer que a loja é maior do que ele. Que a loja seja sempre eterna e que continue durante muitos e muitos anos e que não acabe nunca, e nós vamos passar naturalmente. Então, nós estamos de passagem, que a loja permaneça. Então, a loja é muito maior do que nós. Agora, meus irmãos, nós vamos ver alguns indícios que está tendo problema de governabilidade na loja para que os veneráveis coloquem suas barbas de molho, tomem suas devidas precauções, fiquem atentos, porque são sinais. Primeiro, quando começa a haver muito pedido de afastamento da loja, pedido de desligamento do quadro, irmãos em cargo pedindo para sair, algo não vai bem, meu irmão. Desconfie disso. Comentários de irmãos que desejam logo que termine o mandato, que passe logo, que estão doidos para passar o cargo. Isso também não são comentários positivos. Alguma coisa está errada. E eu já vi, inclusive, pasmem, meus irmãos, o próprio venerável mestre comentando em sessão que está doido para passar o cargo, que já está cansado e que não quer continuar mais. Doido para passar o cargo. Eu chamo isso de malhete pesado. É aquele irmão que não estava preparado para assumir o cargo e depois fica um malhete com peso de 1 tonelada na mão dele. Queda na frequência. Quando você tem uma grande queda na frequência, a frequência vinha boa e você assumiu o mandato e daqui a alguns meses você está começando a perder frequência, alguma coisa está errada e você tem que fazer um diagnóstico e descobrir e reverter esse quadro o mais rápido possível, tá? Comportamentos inconvenientes. Quando você começa a ter irmãos de sessão tendo comportamentos e condutas inconvenientes, falando coisa que não devia, algo também não está bom. Oficiais desinteressados. Aquele irmão que aceitou assumir um determinado cargo e começa a ter desinteresse pelo cargo, deixar de cumprir suas obrigações também, desconfie que algo não vai bem. Atrasos com os metais. Quando muitos irmãos começam a atrasar com seus metais, algo também não está bom e isso pode gerar problema de governabilidade. Por quê? Porque dependendo do número de irmãos que tem na sua loja, se for um número de atrasados com os metais que comprometa o todo, a sua loja vai quebrar e vai ficar em dívida com a obediência. Isso vai repercutir na sua governabilidade. Atraso nos processos. Meus irmãos, nós temos os processos de candidato. Quando você começa a observar que um processo que normalmente poderia terminar com 3 meses está terminando com 6, algo não vai bem na sua loja, que está interferindo também na sua governabilidade. Por quê? Porque isso não poderia acontecer. Inclusive, eu já vi também em lojas que os interstícios dos aprendizes e companheiros fica muito além do mínimo esperado e não tem motivo para isso. Isso também repercute na governabilidade. Não contactar os irmãos ausentes. Isso também começa a falar, vamos falar do venerável da loja. O irmão ele não está frequentando a loja. Aí ninguém procura saber o que está acontecendo com ele e isso depois vai se voltar contra a loja. Patrimônio sem manutenção. Quando você chega numa loja e o imóvel da loja está sem manutenção, em péssimo estado, você já sabe que algo não anda bem.
sessão enfadonha e demorada. Isso também vai repercutindo na sua governabilidade. Por quê? Porque os irmãos, com certeza, de repente, não estão frequentando mais a loja porque já estão cansados das sessões e não estão encontrando motivação. Uso indevido do cargo. Muitos veneráveis mestres, eles usam o cargo para negociar coisas do lado de fora. Isso, se os irmãos souberem disso, perde a credibilidade. Conversão sobre novas eleições. Conversão sobre novas eleições. Quando eu vejo a administração começou há 6 meses, já estão falando de novas eleições, com certeza isso é um indício que os irmãos já estão cansados daquela administração. Meus irmãos, então, esses são os indícios negativos que o venerável deve ficar atento. Vamos ver agora os indícios positivos. Muitos visitantes. Quando a sua loja começa a receber muitos visitantes, muitos irmãos de lojas co-irmãs, você tem 2 situações. Ou vários irmãos da sua loja se relacionam muito com irmãos de lojas co-irmãs, isso faz com que eles frequentem a sua loja, ou então a sua loja tem algo bom que os irmãos foram lá assistir e começa a passar de boca em boca. Ou a loja tem uma boa instrução, ou tem uma boa ritualística. Decisões democráticas. Todo mundo fica satisfeito com decisões democráticas. Porque o que acontece? O irmão ele pode até perder na proposta dele, mas se ele teve a oportunidade de defender a proposta e a decisão foi justa, foi feito dentro de um processo legal, ele perdeu, mas aí ele entende isso naturalmente. Apresentação de candidatos. Quando a loja está boa, os irmãos trazem mais candidatos. Quando a loja não está boa, eu mesmo já fiz isso uma vez. A nossa loja estava muito desarmonizada, estava tendo muita briga. Eu segurei os candidatos para esperar que uma nova administração viesse para a gente ver como é que ia ficar, para poder trazer novos candidatos. Porque ninguém traz candidato para uma situação de uma loja que está brigando, que é péssimo para o candidato que está chegando ver aquilo. Aumento de frequência. Quando a loja está boa também, isso é uma coisa normal, é logo uma reação normal. Os irmãos começam a retornar e frequentar a loja. Oficiais satisfeitos. Isso é outro indício positivo. Os oficiais, os irmãos que exercem cargo, estão sempre satisfeitos com os seus cargos. Isso significa que eles estão sendo valorizados. Liderança positiva do venerável. Inclusive, não só os oficiais, mas todos os irmãos ficam muito satisfeitos quando o venerável exerce o cargo com uma liderança positiva, uma liderança democrática. Voluntariedade. Os irmãos estão sempre voluntários para colaborar. Comemorações concorridas. Quando a loja está boa, o irmão faz questão de comparecer às atividades sociais da loja com a família. E por quê? Porque ele sabe que o grupo, o ambiente está muito bom. Opinião favorável dos irmãos e elogios. Isso é muito importante também para demonstrar que a administração está sendo muito boa. O venerável também, você observa o comportamento do venerável, as atitudes dele, ele está feliz com o que ele está fazendo, ele está se sentindo realizado. Por quê? Porque está tudo dando certo. Então a governabilidade está sendo muito positiva. Finanças em dia. Normalmente a loja está com as suas finanças em dia. Propostas realistas, positivas e responsáveis. Os irmãos felizes, eles fazem propostas, eles se oferecem para trabalhar, eles assumem responsabilidade. Irmãos também levando muitos convidados à loja e telefonemas dos irmãos do quadro para o venerável mestre, propondo ou então comentando felizes da vida, alguma coisa, satisfeitos. Isso tudo são indícios de que a loja está dentro de uma boa governabilidade. Meus irmãos, o que nós tínhamos para apresentar, nós estamos chegando ao nosso final. Nós queríamos agradecer a atenção de todos e dizer que nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos e nós não vamos só falar da parte administrativa, nem da parte estratégica, nem da parte de legislação maçônica. Nós vamos entrar também, que eu faço questão de dividir com os irmãos a parte esotérica, espiritualista, tá certo? De uma loja simbólica e dessa essência toda, dessa beleza, essa essência de sabedoria que está contida no nosso simbolismo e nos nossos ensinamentos. E nós vamos continuar com isso, sempre dizendo que eu venho aqui falar de loja simbólica, eu não vou falar de outra coisa, porque para mim é a maior organização da maçonaria e a razão de ser dela. Agradeço a atenção dos irmãos, um tríplice fraternal abraço para todos.